O poder da palavra. Hoje falaremos sobre a palavra que sai da sua boca e o poder que ele tem na sua vida. Bom dia, bem-vindo a mais um dia do nosso projeto Forjando um Legado. Estamos aqui ao vivo na sala do Meet e hoje falaremos sobre o poder das palavras que saem da nossa boca, o poder que elas têm de construir ou de destruir. Então, vamos começar primeiro com uma pequena oração, para que Deus nos abençoe no dia de hoje. Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado por Tua presença em nossas vidas. Pai, pedimos que no dia de hoje o Senhor nos capacite para que tenhamos a capacidade de entender aquilo que a Tua palavra nos diz e que possamos aplicar no nosso dia esses ensinamentos. Pai, abençoa esse encontro, abençoa as pessoas e os homens que estão assistindo, seja agora ao vivo, seja posteriormente na gravação, que possam contar sempre, Pai, com a Tua bênção, com o Teu apoio, com a Tua força, com a Tua capacidade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, hoje a gente vai falar sobre o poder da palavra que sai da nossa boca. Aquilo que a gente fala, o quanto isso pode construir ou destruir aquilo que nós estamos falando. Como o que a gente fala constrói ou destrói de acordo com o que a gente diz. Olha só Provérbios 18, 21, que fala aqui. Vou ler para vocês. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Sabe que as pessoas que passam o dia reclamando, praguejando, falando o que não deve, falando mal dos outros, se elas soubessem a força daquilo que elas estão proferindo, o poder que as palavras têm na construção ou na destruição das coisas, não falariam, tomariam muito mais cuidado. Tome cuidado com aquilo que você fala. A sua palavra está construindo realidades. A nossa língua, a nossa fala tem peso, tem direção e tem consequências. O homem pode levantar ou derrubar a sua casa com o que fala. Muitos lares se tornam frios e distantes porque o homem se acostumou a se comunicar com rigidez. Olha aí o Carlos entrando aí, ó. Bom dia, pessoal. Satisfação estar Sem aqui com áudio aí, Carlos. vocês. Muitos lares se tornam frios ou distantes porque o homem se acostumou a se comunicar com rigidez, crítica ou silêncio. Outros se tornam fortes e encorajadores porque a palavra que sai é de honra, verdade e direção. Nossas palavras não constroem apenas o que está fora, mas também moldam aquilo que acreditamos sobre nós mesmos. A palavra tem poder. Tá ouvindo aí, Carlos? Estou te Tá ouvindo. ouvindo, Tu mas não está me tá ouvindo? sem áudio. Eu não te ouço. Ah, sim. É eu que fiz bobagem aqui, pera um pouquinho. Eu não tinha ligado o meu áudio aqui. Tá ouvindo aí? Estou te Ah, ouvindo agora muito bem. todo mundo está escutando também. Satisfação estar aqui com vocês. Ah, maravilha, viu? Muito bom, muito bom. Acordou cedinho hoje, então. Eu Fui tô. dormir cedo ontem, aí perdi o sono. Ah, muito bom, muito bom. Nada por acaso, né? Nada por acaso. Eu até acordei hoje com umas ideias. Eu digo, vou falar com o Alan, ver se quer comentar a respeito, né? Legal. Aí a gente vê. Hoje eu coloquei como tema a força da palavra. O poder que a palavra que a gente profere tem na nossa vida, naquilo que a gente fala, como aquilo que a gente fala pode construir ou destruir, né, a vida da gente, das pessoas sobre as quais estamos falando. Então, é muito bom a gente ter esse cuidado, né, cara? Quantas coisas a gente fala sem pensar, né? Muitas vezes reclamando de alguma coisa, reclamando de uma pessoa, falando mal de uma pessoa, sem necessidade, sem ter consciência de que aquilo ali tem poder, aquilo é uma maldição na vida da pessoa. Ou pode ser uma profecia de bem, quando a gente elogia, quando a gente
pensa no melhor que a pessoa nos traz, naquilo que ela tem como contribuir para a gente. Se eu elogio uma pessoa, se eu falo, pô, hoje tu tá bacana, hoje tu tá com uma boa aparência, tu tá com uma boa expressão, pô, tu tá transmitindo alegria, que legal, como tá bem hoje, parabéns, cara, pelo teu dia hoje, pelo como tá bacana, pô, tu vai ficar com outra energia, né? Então a nossa palavra tem poder e o tempo todo a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Muitas vezes eu falei coisas sem pensar, cara. Hoje eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Eu profetizo aquilo que eu quero que se realize na minha vida. Hoje é um dia abençoado. Hoje é um dia que as coisas vão prosperar, os caminhos vão se abrir, as veredas vão se endireitar. Tudo vai ser colocado da maneira como Deus quer na minha vida e eu vou contribuir da minha maneira para que isso ocorra. Então, essa consciência, né, daquilo que a palavra constrói, ela é muito importante. Perfeito, Alan. E da onde que vem isso, né? Isso aí vem da centelha divina do Criador, que tem dentro de cada um de nós, né, que nosso Pai nos deu, para que a gente cocrie esse universo, né, junto com Ele. Então, nós temos esse poder que nos foi dado pelo Pai, né? E, então, realmente é muito importante porque tem uma força muito grande. E o inimigo sabe disso, né? O inimigo sabe disso. Até vem, vem ao encontro do que eu ia sugerir também, que é essa força que hoje tem, que o inimigo usa na música, né, cara? Que o inimigo usa em aspectos que são sedutores aos jovens, né? Aos nossos jovens. Que utilizam até rituais satanistas, cara, e às vezes as letras de músicas e coisas têm rituais e a gente não faz ideia do que está cantando e está achando muito bonito, né? Só que se a gente for reparar, a coisa está tão escancarada já nos últimos tempos que eles já não escondem, né? Aí você pega aí shows de artistas famosos, né, que até já vieram aqui para o Brasil, fazem rituais no palco abertamente, né, e cantando a música, e aquela massa de gente toda cantando junto, isso tem uma energia muito forte, uma influência muito forte, né? Então, as pessoas são usadas e nem se dão conta disso, né? Tá, e como combater isso aí? Qual é o outro lado da história? Porque a gente sabe das coisas que o inimigo Eu está acho fazendo, que né? a melhor forma de combater isso seria através da consciência, né? Trabalhos como esse que tu está fazendo aqui, né? A partir do momento que eu começo a utilizar a palavra para ler textos bíblicos, para escutar um louvor, cara, né? Ao invés de escutar um funk, ao invés de escutar músicas que eu nem sei o que está sendo dito, né? E estou ali cantando, achando que é uma música romântica, né? Os louvores, é interessante que o louvor, ele em si só, ele já tem um poder muito grande, cara. Você pega um dia que, hoje não estou legal, estou sentindo aqui o ambiente, eu não estou bem para trabalhar, tal. Tá sentindo algo estranho, cara. Você bota um louvor, você não precisa cantar, não precisa nada, só bota o louvor no ambiente e a energia muda, altera já. É impressionante. Então aí a gente vê a força da coisa, né? Sim. A gente tem que criar um ambiente, né? E a gente pode criar um ambiente de várias maneiras. Eu acho que colocar uma música, um louvor, uma letra que nos faça lembrar do nosso Criador, que nos aproxime de Jesus, uma letra que nos faça pensar o quanto somos filhos amados. E isso é um incentivo para que o nosso clima, para que o nosso dia, para que o nosso momento seja melhorado, né? E assim como aquilo que a gente está falando, quando a gente louva de verdade, a gente fala de verdade, a gente expressa com a boca aquilo que
que a letra que a gente está lendo está dizendo, a gente está co-criando, a gente está mudando o ambiente. E essa consciência, como tu falou, ela é muito importante, porque quando a gente vê um jovem, pessoa qualquer que está muitas vezes cantando uma letra que não sabe o significado, ou que está ouvindo uma música falando de coisas que são depreciativas, que são estão detonando, né, uma realidade, e não se dá conta que aquilo ali está sendo aplicado na vida daquela pessoa. Se tu ouve uma música que fala de crime, de matança, de traição, de mentiras, que tipo de companhia espiritual tu está atraindo para o teu momento? Ora, quem gosta desse tipo de realidade. Esse tipo de companhia vai te trazer pensamentos, vai te trazer lembranças de coisas da tua vida que são negativas, e tu vai com certeza ter uma atitude ruim naquilo que tu está vivendo naquele momento. Então, construir a realidade da gente a partir do que a gente escuta e do que a gente fala muda totalmente a nossa vida. E aí quando tu fala dos jovens, eu fico pensando, tá, mas como é que eu vou fazer? A gente tem essa consciência hoje do que é incluído, imputado aos nossos jovens com um monte de situações que são prazerosas muitas vezes e que trazem uma vontade de continuidade naquela atitude, naquela música, naquele ambiente, naquele tipo de coisa. Perfeito. Então, essa consciência que a gente tem hoje, que não tínhamos atrás, né? A gente veio crescendo ao longo do tempo e foi construindo uma consciência. Como é que a gente coloca essa consciência para o nosso jovem, para os nossos filhos ou para os nossos futuros netos fazerem essa escolha melhor? Eu acho que a conscientização ela é necessária, é falar sobre isso, é explicar o quanto a gente tem poder com o que a gente fala e com o que a gente escolhe para a nossa vida, sabe? Que nem estou preparado aqui, ó. Um pai que constantemente incentiva seu filho a ser corajoso e correto está forjando um legado de confiança e retidão. Agora, se é um pai que passa xingando, seu incompetente, seu inútil, pô, tá de novo quebrou tal coisa, pô, deixou cair de novo, mão de chumbo, pô, esse tipo de palavreado, esse tipo de desincentivo ou de maldição até, isso transforma a vida de uma criança. Agora, se o pai, o que a gente pode fazer hoje como pais, como homens que somos, como construtores de uma vida dos nossos filhos? A gente tem que incentivá-los, falando palavras de construção, palavras de incentivo, palavras de bênção, para que eles possam criar uma realidade melhor na sua vida. Então, elogiar a criança. Pô, que legal que tu trouxe esse brinquedo para cá, que bacana que tu guardou na caixinha, que bom, meu filho, que legal que tu fez esse trabalho aqui. O guri fez deixou cair alguma coisa, tem problema, nós vamos juntar aqui, vai para o lugar agora, tu tá ficando mais forte, olha como tá ficando forte com a tua mão. Então tu começa a mesma palavra de maldição, que é falar, por exemplo, que a criança tem mão de chumbo, quebrou tudo. Tu pode dizer, como está ficando forte, né? Está crescendo, agora tem que aprender a controlar essa força. Então, tudo que tu vai falar para uma criança ou para uma pessoa, tu pode falar de maneira construtiva. A gente tem essa opção de usar a nossa boca, de usar a nossa língua para falar sobre coisas positivas. E isso vai transformando a realidade. Tá aí, cara? Carlos? Acho que o Carlos caiu. Carlos caiu. Bom, pessoal, um marido que ora com a sua esposa, né, está declarando que Cristo é o centro daquela família. Ó, o Carlos voltou aí. Era eu que tinha saído? Sim. Pois tu estava aparecendo só teu. Eu fiquei te esperando, vou experimentar sair. Não sei até onde tu acompanhou aqui. Eu estava falando sobre o poder que um pai tem na vida de um filho, né? Como ele pode incentivar ou depreciar uma criança a partir do que ele fala, seja elogiando, seja criticando, né? Perfeito. Um marido em casa, por exemplo, quando um marido convida a sua esposa para orar em conjunto. Vamos orar agora, vamos fazer uma oração juntos aqui.
O homem é o sacerdote da casa, o homem tem o dever de conduzir a família para perto de Cristo, sabe? Então é o homem que tem que chamar a família para oração, é o homem que tem que abençoar a comida na mesa, é o homem que tem que chamar para a realidade de Deus da sua casa, né? Então, quando o marido chama a sua esposa para orar e está declarando que Cristo é o centro daquela família, ele está construindo uma realidade naquela casa de favor de Deus, uma realidade de crescimento, uma realidade de proximidade com o nosso Criador. Então, são atitudes, né, que a gente tem que tomar. Tu sabes que esse assunto eu acho que daria para dois ou três encontros, porque realmente tu está falando e está me vindo na cabeça várias derivações aqui do mesmo assunto, né? Mas só esse aí dos elogios é engraçado, né? Por que é mais fácil? Por que nos é mais fácil criticar, né? Eu lembro que o meu filho, quando era pequeno, eu aplicava isso, né? Aliás, todo pai faz isso, né? Quando a criança é pequena e está aprendendo a caminhar, ela levanta, vai dar o primeiro passo, tu elogia, cara. Tu elogia, tu incentiva. Vá, muito bem, muito bem. Aí ela tropeça, ela cai de joelho, engatinha, e tu incentiva, né? A partir de que momento que a gente deixa de incentivar e passa a criticar? Então, tu imagina se tu disser para a criança quando ela cai, vamos, pô, mas tu né? E é assim que funciona, né, cara? E a gente cresce, mas a coisa continua a mesma forma, só mudamos o nosso comportamento. Eu lembro que tinha um colega, na época que eu fui bancário, e ele era um colega meio problemático, assim. E eu lembro que o chefe um dia deu um cargo para ele de uma maior importância. E todo mundo achou estranho aquilo, cara. E o cara transformou, assim, ele passou a vir de terno, gravatinha, de madrugada, cara, não precisava, sabe, mas por quê? Porque ele passou a se sentir importante, cara, passou a se sentir valorizado, né? E é isso que a gente faz quando passa a incentivar, passa a dar palavras que visam o potencial da pessoa, o potencial da criança, o potencial do jovem, e não as críticas. Mas o criticar é tão fácil para a gente, né? É Mas muito por que fácil. é Daí fácil? entra em outro. Mas por que é fácil criticar? Porque a gente está colocando para fora aquilo que a gente carrega, né? Uhum, Então, por que a gente uhum. que é fácil criticar? Porque a gente está ouvindo as coisas erradas. Se a gente começar a ouvir as coisas certas e encher a nossa mente com coisas positivas, se a gente ler a palavra todo dia, se a gente se cercar de pessoas que pensam de maneira afinada com o caminho que Cristo nos trouxe, a gente começa a ler bons livros, a gente perde um pouco essa coisa de querer criticar, porque a gente começa a se inundar, a se encher daquilo que é bom, daquilo que constrói, né? Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala por duas coisas, por dois motivos. Primeiro, pelo resultado do que aquilo que a gente fala traz, né? O resultado que a palavra constrói. E segundo, se a gente está tendo esse cuidado, está percebendo que tem vontade de falar mal, de criticar, de xingar, opa, o que eu estou colocando para dentro de mim? Com o que eu estou me alimentando? Que tipo de conteúdo eu estou De assistindo? novo. Que me faz ter essa vontade de colocar aquilo que não presta para fora. Porque se eu ponho para fora se eu tenho coisas boas dentro de mim, eu vou colocar coisas boas para fora. Se eu estou colocando coisas para fora que não são tão boas, é porque algo em mim está sendo colocado de maneira... Opa, perdi minha conexão aqui. Vamos ver, vamos de novo aqui. Hoje deu um probleminha na minha conexão aqui, vamos ver. Vamos retomar isso aqui.
Vamos retomar, depois eu vou dar uma editada nesse vídeo. Opa, De novo deu uma. Agora fui eu cair, cara. Isso aí, o inimigo não gostou desse tema aí, rapaz. Não quer que a É, gente fale a respeito, né? acho que foi isso mesmo. O negócio é bruto, cara. O jogo é bruto. O pessoal acha que é brincadeira. Não, isso é coincidência, cara. Não tem isso aí, cara. É Não tem. verdade. E assim, como eu disse, esse é um tema que daria várias reuniões. Vamos Sim, chamar aqui um outro aspecto, cara, né? A coisa da energia mesmo da palavra, né? Sendo que o nosso, eu vou trazer, eu não sei se eu vou achar o livro como era o nome dele, cara, aquele que fez o projeto, a experiência com água, onde ele escrevia no copo d'água ódio, é o amor japonês, né? e Ué, vou lembrar, caiu. né? Bom, Bom, enfim, eu vou olhar direitinho. olha só, eu tenho aqui uma palavra do Chris Walton aqui, ó. Ele diz que as palavras carregadas de fé são sementes proféticas que moldam o futuro. Elas constroem, não apenas descrevem. E o Bill Johnson fala o seguinte, ele ensina que precisamos alinhar nossas palavras com aquilo que o céu está dizendo. Se não ouvirmos o que Deus está falando, repetiremos apenas o que o mundo está gritando. Olha, é o que eu falei antes, ó. A gente põe para fora daquilo que a gente está cheio. Se a gente está tendo vontade de falar coisas que não são boas, e estamos atentos ao que estamos falando e percebemos, pô, eu tenho vontade de xingar aquela pessoa, tenho vontade de criticar tal atitude. Opa, o que eu estou pondo para dentro? De que eu estou me alimentando para ter essas vontades? Então, isso que o Bill Johnson fala, se não ouvirmos o que Deus está falando, repetiremos apenas o que o mundo está gritando. Porque é óbvio, né? Tu vai colocar para fora aquilo que tu recebe. A gente está já aqui passando um pouco do nosso tempo, né? Geralmente tem ficado aqui em termos de meia hora, já estamos com 22 minutos. Como você falou, cara, são assuntos que a gente pode estender assim, tem muita riqueza, né? Nesse conhecimento sobre aquilo que a gente fala, sobre por que a gente fala, e a gente pode enriquecer muito isso. E por isso eu convido as pessoas que estão nos assistindo agora, que possam entrar aqui na sala conosco, possam participar às 6h45 ao vivo da sala do Meet, ou assistir pelo Instagram, né? Pela live que a gente está fazendo também. Agora estou sem live, que é o projeto Forjando um Legado não está, a conta do Instagram não está permitindo fazer lives, então estou gravando aqui essa reunião e vou depois postar no Instagram. Mas, em seguida, se deve normalizar, eu estou ainda entendendo por que foi retirado a live da conta, mas em seguida a gente vai estar com a live no Instagram também. E é importante que as pessoas participem, né, que entrem nessa sala conosco, para poder contribuir com suas ideias, com sua visão, porque às vezes o que eu vejo e o que tu vê, Carol, não é o que o terceira pessoa está vendo, está entendendo, e tem pessoas que têm exemplos para contribuir, para trazer para a gente aqui, para enriquecer mais, né, o nosso encontro. Sim. E forjar mais pessoas nesse caminho de deixar um legado positivo para a sua família. Testemunhos, né, milagres, às vezes, coisas que afetam a vida de forma impactante. Isso e que são exemplos que marcam, né? Esse teu colega do banco, esse colega do banco que falou, certamente, não só a promoção, mas as palavras dele mudaram. A maneira do cara conduzir a relação com os colegas, né? Então é muito bom. Então, para a gente refletir um pouco, né? Como é que está sendo, o que você tem falado dentro da sua casa? O que você tem pensado, tem posto para fora, tem verbalizado? O que você tem falado na sua casa?
A tua esposa se sente edificada ou drenada? Você está reclamando dela ou está incentivando ela de maneira geral? Os teus filhos sentem segurança quando você fala? Se sentem bem quando você fala? Ou se sentem depreciados? São reflexões para a gente fazer, né? E pensar um pouco no que pode mudar, né? Então eu convido vocês hoje a declararem palavras de bênção sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho. Pai, eu declaro prosperidade, declaro abundância, declaro fartura, declaro na vida de cada irmão que está aqui nos assistindo uma postura de correção, uma postura de boas palavras, um despejar de incentivos no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Que cada um aqui comece a falar palavras de crescimento, palavras de incentivo, palavras de crescimento, de construção de realidades diferentes. Vamos construir falando aquilo que a gente quer colocar na nossa vida. Esse é um desafio que a gente pode colocar aqui, porque o resultado disso aí, cara, é impressionante, é muito mais rápido do que a gente pode imaginar, né? Você incentivar uma pessoa, você elogiar uma pessoa, a mudança que isso traz é muito rápida, né? Então, eu convido aí a vocês que estão assistindo que façam essa experiência em casa, né? Não precisa nem falar para ninguém, né? Faça essa experiência com vocês mesmo. Ó, essa semana eu só vou falar coisas aqui, ó, construtivas, só vou falar coisas edificantes, e vocês vão se surpreender com o resultado, né, na mudança das pessoas. Muito bom. Se a gente pudesse ter um choquezinho, né? Se tivesse como ligar um choquezinho, cada vez que a gente faz uma coisa que não deve, e dá aquela tremida, né? Para a gente poder consertar na hora. Mas é atenção, gente. Vamos pedir para o Espírito Santo estar junto com a gente todo o tempo, para que ele possa nos orientar, nos conduzir, nos trazer a clareza sobre o que a gente está falando, para que a gente possa fazer o que o Carlos falou. Vamos dar palavras de incentivo, de elogio e ver o que acontece. Faz esse teste aí que tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Depois quero ouvir os testemunhos aqui. Isso aí. Vamos encerrar? Encerrar, então, e daqui a pouco você já tem a outra, né? Esse é um homem ativo, pessoal. Rapaz. A gente tem já esse grupo é um há discípulo. tempo, né? O grupo da 76 é um grupo fechado, né? Um grupo de amigos que se encontram todos os dias, que a gente bate um papo sobre vários assuntos relacionados à Palavra de Deus e tem nos feito crescer muito. E foi a partir daquele grupo da 76 que me deu essa vontade de criar esse projeto Forjando um Legado, abrindo para mais pessoas poderem participar e divulgando de maneira mais ampla, né? Mas é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que cada um de vocês possa receber no dia de hoje uma visita do Espírito Santo, a constatação da presença do Espírito Santo com cada um de vocês, lembrando das palavras serem ditas, de construção, de crescimento, de incentivo, em cada parte da sua vida, no trabalho, em casa, com os amigos, e tenha uma vida abençoada por boas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Então, mais satisfação estar aqui com vocês e a gente se reencontra de novo aqui. Beleza. Um abraço. Vai, tchau. Fiquem com Deus.